boa tarde a você, meu querido estudante, minha querida estudante do segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Bruno Lardião, estou aqui com vocês hoje para a gente dar continuidade à última aula, segunda-feira passada, do professor Aquiles Cavalcante, que foi sobre modelo cinético molecular. Hoje, com resoluções de exercícios, só que antes, vamos dar aquela revisada no que foi nossa última aula, no que foi esse último encontro de vocês, falando um pouquinho sobre o modelo cinético molecular. Quando a gente fala em cinética, ou modelo cinético molecular, a primeira coisa que o Aquiles falou na aula dele foi que é um modelo, ou seja, ele não reflete a realidade, mas ele serve para representar aquela situação ideal ou idealizada. Então, lembre, por exemplo, você está no segundo ano, mas dê uma voltadinha no passado e lembre do primeiro ano do ensino médio, quando seu professor, sua professora de química, falou um bocadinho sobre modelos atômicos. Então a gente vai viver isso aqui já. Fica até o final com a gente, que a gente vai fazer muita questão hoje e lidar sobre vários pontos disso aí com você até o final. Antes disso, eu quero dar uns recadinhos, olha só, que esse recado vale até para você, professor, professora, que desejaria ter esse material. Ultimamente eu não tenho alimentado minha plataforma no Linktree, mas ele sempre está disponível. Esse material você pode baixá-lo aqui, ó, nas minhas redes sociais, do @prof. Bruno Lardião. E no meu canal no YouTube aqui embaixo, você também vai encontrar bastante sketch de aula que eu gravo na aula presencial. Muita coisa que eu faço em aula, resolução de exercício, teoria, sempre está no meu canal do YouTube. Vale a pena você conferir no momento lá, tá certo, pessoal? Então pede para mim no direct, manda um DM para mim que eu te mando esse material caso você precise, certo, pessoal? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o modelo cinético molecular. Ora, quando a gente pensa em modelo cinético molecular, a gente também tem que estar lembrado que cinética se refere à movimentação. E você sabe que toda partícula, quando se fala em química, toda e qualquer entidade química, termo que eu aprendi com a minha professora Cátia Aquino, né? Entidade química, ela tem movimento, ela não está parada, ela não está estática. Mesmo os sólidos, com toda a sua amarração molecular, vamos dizer assim, sua amarração reticular, como a gente costuma dizer, ele tem uma certa movimentação. Nada está parado, nada subatômico, nada atômico, nada molecular fica parado. Todas as partículas químicas, elas têm uma certa movimentação. E essa movimentação, ela pode ser responsável tanto pela movimentação dela e o aumento de pressão de um sistema, ela pode ser responsável pela volatilidade de um líquido, ela pode ser responsável pelo aquecimento ou resfriamento de um dado sistema, de um determinado sistema. Então, por isso que a gente costuma estudar essas coisas. E o modelo cinético molecular não está assim fixado num assunto dentro de um livro específico. Ele perpassa os 3 anos do ensino médio. Você vai estudar esse assunto no primeiro ano, lá em energia, fenômenos químicos, transformações. Vai estudar no segundo ano em termoquímica, vai estudar isso em gases, vai estudar isso em química orgânica, nas reações orgânicas também. Certo aí? Então, observe sempre que quando se está falando disso, eu posso estar simplesmente falando de uma mera mudança de estado, onde, por exemplo, as partículas se movimentam ganhando energia num processo endotérmico, e esse processo faz com que as partículas se soltem as suas ligações, mudem a estrutura de suas ligações e mudem também de estado físico, como por exemplo, também posso estar falando de uma mera dissolução de um sal iônico ou de um composto covalente, como foi falado na aula passada com o professor Aquiles, onde você pode ver, por exemplo, o fenômeno da solvatação, onde as moléculas da água, que tem sua polaridade, né, o oxigênio negativo lá e o hidrogênio positivo, ele vai se ligando nas partes positivas e negativas, respectivamente, do sal, do íon lá em questão, e aí começa o processo de dissolução, até que você não consiga mais enxergar nenhuma partículazinha no meio, certo? Ou, se eu estiver falando de uma molécula covalente, né, de uma substância covalente, eu posso aí estar formando pontes de hidrogênio,
formando dipolos permanentes ou formando meras forças de Van der Waals, que aí vai depender muito do tipo de molécula que eu estou falando. Dito isto, revisado isto, vamos ver a nossa primeira questão sobre o que ela fala, certo? Então, olha só. A primeira questão aí vamos fazer aquele mesmo processo de análise de todas as questões, certo? A gente vai ler, vai analisar, dar aquela matada naquelas aqueles anunciam, aquelas letras que não tem nada a ver com o processo e marcar aí a principal. Então vamos lá. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Vamos comigo pensar um pouquinho. Qual dos seguintes estados físicos da matéria, qual do estado de agregação é o mais desordenado? Quando eu digo isso, observa bem, olha só. Desordem. O que está associado à desordem? Vamos pensar, para a gente responder essa pergunta, vamos pensar na água, tá certo? A água tem os 3 estados físicos mais conhecidos do mundo. O sólido, que é o gelo, o líquido, que é o que a gente bebe, toma banho, lava prato, lava roupa, faz tudo com ele, e o gasoso, que a gente normalmente vê ou quando está cozinhando no vapor do fogão, ou nas nuvens no céu, certo? Então, o que é a desordem? A desordem aí, na verdade, pode parecer só uma palavra para você, mas ela é toda uma ciência termodinâmica. No segundo ano do ensino médio, tanto em física como em química, se fala de um assunto chamado entropia. E entropia fala basicamente da desordem de um sistema. Normalmente, não é sempre, mas normalmente, sistemas desordenados ou desorganizados tendem a ser mais energéticos. Agora, analise comigo. O gelo, vamos pensar primeiro, vamos partir da água, que é mais fácil. Vamos partir da água líquida. A água que você pegou agora, botou ela dentro de um copo, de uma torneira, abriu a torneira e encheu um copo com ela, tá certo? E aí você pegou essa água e colocou ela dentro do seu congelador. Ora, para estar líquida, você sabe que a água ela precisa estar numa temperatura, vamos dizer assim, entre 0 e 90 graus, vamos dizer assim. Desconsidere os vapores, tá certo? E você sabe que abaixo desse 0, essa água vira gelo. E acima desse 99, de 100, vamos dizer assim, ela vai virar vapor, tá certo? Então pense comigo, para que a água vire gelo, o que precisa fazer? Ela precisa perder calor, ou seja, o calor aí faz com que as ligações dela continuem de uma certa forma que a mantenha fluida, escorrendo, pingando, e quando ela muda para a forma de gelo, o seu estado físico tornou-se mais fixo. Na aula de Aquiles passada, ele falou que os sólidos, normalmente os sólidos, têm volume e forma definida. Então, por exemplo, o copo de gelo, a água que é líquida, assume a forma do copo. Mas o gelo, se eu tirar daquela forma ali e colocar ela num balde, ela vai continuar na forma do copo. Ela não muda o seu formato. O seu volume é bem definido porque o sólido tem outro tipo de ligação. Então, ou seja, eu precisei perder energia para migrar, vamos dizer assim, para a forma sólida. Já agora, se eu pegar essa mesma quantidade de água, colocar ela numa panela, pôr ela no fogão e acender esse fogo, eu vou começar a dar calor ao sistema e o resultado desse processo é a passagem para o estado gasoso. O vapor de água vai se formar ali. Então, observe, são 2 processos extremos e na formação do gelo, eu retirei calor e na formação do vapor, eu dei calor. Na sua opinião, você pode até responder para mim no privado, no DM depois, qual deles você acha que é o mais desorganizado? Obviamente, eu vou lhe dizer que o mais desorganizado é o estado vapor. É aquele que você ganhou mais energia, você rompeu as pontes de hidrogênio, por exemplo, e aí você tem partículas livres nesse sistema que estão migrando, estão andando por todos os pontos do ambiente, como inclusive já foi falado aqui anteriormente, certo? Então, bora com base nisso, ler as opções aí que a gente tem disponível, certo? Letra A diz o seguinte: o gás próximo à temperatura de condensação. Ou seja, um gás que está próximo à temperatura de condensação, ele está ficando mais desordenado ou menos desordenado. Então, se ele está se condensando, ele está passando da forma mais energética, mais instável, para mais estável, da menos organizada para mais organizada. Então, com certeza, não é a letra A.
né? Porque aí o gás está saindo de uma condição de desordem para uma condição de ordem, está se organizando. Letra B, um líquido próximo ao ponto de ebulição. Opa, olha aí a mudança de fase. O líquido está saindo de uma forma mais organizada, mais ordenada, para uma posição menos ordenada, mais desorganizada. Guarda a letra B. O sólido próximo ao ponto de fusão. Poderia também ser uma resposta, mas aí depois eu vou comentar sobre isso. E a letra D, um líquido próximo ao ponto de congelação ou congelamento. Acho que era mais correto congelamento, certo? Então, observe aí que a letra D e a letra A são muito parecidas. Eu estou passando na letra D do ponto líquido, que é o mais desorganizado, tem mais energia, mais fluidez, vamos dizer assim, para um ponto de congelamento. Ou seja, estou passando para solidificação, para um estado mais organizado. Então, a letra A e a letra D já não seriam resposta. Bom discutir a letra C nesse processo. Sólido próximo ao ponto de fusão. Gente, eu estou aumentando a quantidade de calor no processo, mas aí eu estou fornecendo uma energia para romper os retículos do sólido. Normalmente, a água, por exemplo, eu posso sair de 0 graus para 1 grau. Ou seja, uma simples variação de 1 grau aí já representaria o início de uma fusão. Já a vaporização, né? No caso aí, eu tenho, no caso a letra B, que eu pedi para guardar, né? O líquido próximo ao ponto de ebulição, eu preciso normalmente fornecer um pouco mais de energia, porque além de eu quebrar essas ligações, eu preciso romper as interações entre moléculas. As interações entre moléculas que podem ser, dependendo desse líquido, né? Poderia ser a ponto de hidrogênio, por exemplo, que precisaria de um pouco mais de calor no processo. Então a letra B aí seria a resposta mais adequada para esse processo, certo? Para esse sistema aí, essa resposta. Vou marcar aqui um pontinho da letra B, certo, pessoal? Então observa aí que essa questão, ela traz com a gente um conceito de entropia atrelado ao processo, certo? Beleza. E aí, olha só, vamos passar agora para a questão número 2, beleza? E a gente vai ver o que traz para a gente. No enunciado 2, olha só, um balão de borracha do tipo usado em festas de aniversário foi enchido com um determinado volume de gás, a temperatura de 25 graus Celsius, a pressão constante. Note um detalhe aqui comigo. Quando ele fala balão de festa, balão de borracha, ele está jogando para a gente a seguinte situação. Um balão de borracha, volta comigo rapidinho, ele tem a capacidade de se expandir. Por isso que a pressão se mantém constante, tá certo? Se eu fosse, por exemplo, uma panela de pressão, o aumento da pressão interna não inflaria a panela não ia ficar parecendo um balão, a panela se mantém fixa, certo? Já o balão não. Por mais que você sopre, por mais que você bote ar para dentro dele, bote gases para dentro dele, ele vai se expandindo até que a borracha não segure mais e aí se estoura, tá certo? Voltando para o slide, foi enchido com um determinado volume de gás, temperatura de 5 graus, sob pressão constante, beleza. Se esse balão for colocado por algumas horas numa geladeira, pode-se afirmar que... Voltou comigo de novo e vamos discutir isso aí, observa só. Gente, faz essa experiência em casa. Pega uma bolinha de festa, bota a boca e o pulmão para trabalhar e enche ela. Enche muito grande não, enche ela, dá aquele nozinho e bota no congelador por umas 2 horas e observa o que acontece. Faz mais, pega uma canetinha tipo hidrocor, faz uma carinha no balão, faz uma carinha no balão, um olhinho, 2 olhinhos, um narizinho, uma boquinha, e depois bota esse balão no congelador, daqui a 2 horas tira ele, para ver se a carinha continua sorridente ou esse sorriso murchou um pouquinho. Por que acontece isso? Então isso aí também está envolvido na cinética dos gases lá dentro. Observa bem que o que acontece é o seguinte, se você parar para pensar, quando você assopra, olha só, assopra, que legal, que bonito, mas se você soprou esse balão, além do próprio gás carbônico que você expele, você eventualmente também expeliu uma quantidade de vapor de água. Isso eu estou contando com balão enchido de boca, certo? Não com gases, mas aconteceria quase a mesma coisa, certo? Com os gases vai depender muito do ponto de condensação dele, mas com ar pulmonar, vamos dizer assim, o gás do peito,
o famoso sopro com baba, entendeu? Aquele sopro de balão de festa de aniversário, geralmente vai acontecer isso. Quando você está colocando gases em temperaturas mais baixas, aí a gente entra naquela parte da cinética das moléculas que diz o seguinte: quando a gente diminui a temperatura de um sistema, a gente também diminui a sua agitação molecular. Lembre-se sempre que a temperatura de um sistema ela é medida pelo grau de agitação das partículas. Então, quanto mais agitado um sistema está, maior quantidade de calor ele tende a ter. No momento em que eu coloco isso dentro de uma geladeira, dentro de um congelador, a gente diminui esse grau de agitação e as moléculas começam a ficar paradinhas lá, já na morosidade, elas diminuem a velocidade de sua movimentação, elas batem menos umas nas outras, batem menos nas paredes do recipiente que o contém e começam a até formar ligações, vamos até dizer assim, né? Por isso, por exemplo, que a gente consegue ter em alguns casos a condensação de alguns gases, como por exemplo o vapor de água, que eu acabei de mostrar. Acabei de soprar aqui, não foi? O vapor de água, eu consigo condensar esse vapor de água que saiu dentro do meu pulmão, por exemplo. Certo, pessoal? E aí a gente vê o que aparece nas assertivas, nas opções, nas letrinhas dessa questão. Observa só. Se a temperatura cair pela metade, o volume diminui na mesma proporção. Letra B. Ocorre uma transformação isocórica. A densidade do gás diminui na letra C. Ocorre uma transformação isotérmica de igual temperatura ou o volume do balão aumenta. Eu acabei de explicar que o balão vai diminuir de tamanho. Então essa letra E está completamente descartada. Então ela não pode ser jamais essa letrinha E aqui, certo? Mas aí vamos ver as outras condições. Quando é que a densidade de um gás diminui? A densidade de um gás, normalmente, ela pode ser medida, cadê a letrinha, cadê a canetinha aqui? A densidade de um gás pode ser medida como PV, né? PV dividido por RT. Então, basicamente, eu não vou fazer contas aqui, mas eu sei que para a densidade de um gás diminuir, a pressão, a temperatura, ó, a densidade aumenta, né? Quando a temperatura diminui. Mas a densidade desse gás, olha só, a densidade diminuiu quando a temperatura diminuiu. E quando eu coloco ele no congelador, a temperatura diminui. Que legal? Mas vamos ver aqui a letra A, para a gente dar uma analisada. Se a temperatura cair pela metade, o volume diminui na mesma proporção. Existe uma lei dos gases que diz o seguinte, ó, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Observe só que quando o volume cai, perdão, quando a temperatura cai, o volume também cai. Observa aí, ó, o volume e a temperatura tendem a cair. Para demonstrar isso melhor para você, eu vou colocar alguns valores aqui aleatórios. Por exemplo, aqui eu vou colocar o volume 10 no inicial e vou colocar aqui, vou colocar 20, vai ficar mais fácil, 20, e aqui eu vou colocar 2, tá certo? Eu coloquei valores aleatórios. E aqui eu vou colocar no igual aqui, observa só. Aqui eu vou colocar 5, perdão, tem que ser 10, né? Eu vou colocar 10, diminuir o volume pela metade, mas para essa igualdade se manter aqui, observa só, aqui é um 10, tá, pessoal? Ficou feio, mas é um 10. Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui embaixo? Teria que ser 1, não é isso? Então observa só o que foi que eu fiz. A temperatura aqui, ó, saiu de 2 para 1. Eu reduzi a temperatura pela metade. Olha o que aconteceu com o volume. Saiu de 20 para 10. Ou seja, nos dois casos, eu dividi isso aqui por 2. Provando para vocês aqui agora, provando para mim na assertiva, ou confirmando que se eu diminuo a temperatura pela metade, o volume também cai pela metade. Então a letra A aqui, ela já está correta. Eu quero marcar a letra A aqui para o pessoal de casa ver, certo, pessoal? E aí, como é que é uma transformação isocórica? É quando o volume é constante. Então, isocórica não poderia ser, porque o volume aqui, o V,
é diferente de constante. Porque se o volume do balão aumenta ou diminui de tamanho, ele não pode ser constante, certo? A densidade, a isotérmica não é, porque ela acontece em temperatura constante. Se eu coloquei no congelador, a temperatura varia. E a densidade do gás aí não diminuiu, gente, não propriamente dito. Ela simplesmente obedeceu a uma transformação onde a pressão é constante, certo, pessoal? É tanto que ele fala aqui em cima, ó, olha só, ele fala aqui no enunciado, cadê a canetinha que eu estou vendo ela aqui? A pressão desse gás, ela é constante, certo aí, pessoal? Então, observe que essa questão, ela trouxe para a gente mais uma das cinéticas dos gases. Eu quero ver se eu consigo ler a próxima questão para a gente começar só a discutir sobre ela. Observando o comportamento do sistema gasoso, podemos afirmar que a pressão de um gás é resultado das colisões das moléculas com a parede do recipiente. Olha só, normalmente quando a gente fala da pressão de um recipiente, a gente tem que ter em mente que a pressão do recipiente ela está diretamente proporcional à quantidade de gás, certo? Que eu tenho no recipiente. Mas observe que eu estou falando de cinético, modelo cinético molecular. Imagine só, se você tivesse agora na sua escola e aí você fosse colocado dentro de uma sala e aí tá confortável para você não está batendo nada, tá lá paradinho. Mas aí eu liguei o aquecedor, começou a ficar quente na sua sala lá, na hora. Começou a ficar quente. E aí do nada, o educador de apoio, ó, vou colocar o educador de apoio na cruzeta aqui agora. O educador de apoio empurrou vocês para uma sala 3 vezes menor, uma turma toda de 40 alunos e ligou o aquecedor lá dentro. Vocês vão ficar quietinhos, vão? Vão ficar lá paradinho, quietinho, bonitinho? Não vão. Com certeza não vai. Então o que vai acontecer? Vocês vão começar a se agitar, a se movimentar. Ai que calor, muito quente aqui. Tira até o microfone, gente. Olha só que pela agitação minha. Deixa eu colocar aqui de volta. Então começa a se agitar lá, bater um no outro. Ai gente, para, tá muito quente aqui, isso aqui. Mesma coisa é com o sistema gasoso. Então esses gases, além de não estarem parados quando a pressão é baixa, quando você aumenta a quantidade desses gases ou reduz o volume, a quantidade de colisão entre partículas faz com que elas também aumentem a pressão do sistema, a pressão interna desse sistema. Por isso que normalmente costuma dizer que a pressão ela é também influenciada pelas colisões das moléculas com a parede do recipiente, certo? Porque elas vão batendo nas paredes do recipiente e aí, como resultado, a pressão também aumenta. O item 2 diz o seguinte para a gente, eu vou discutir alguns, tá certo, pessoal? A energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, observa também que quando a gente tem temperatura envolvida, a energia da movimentação, lembre-se sempre que eu acabei de falar agora da sala, o exemplo que eu usei da sala de aula, ou de uma sala fechada com a turma inteira lá dentro, que quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Por conta disso, também a energia cinética está envolvida, tá bom? O volume, pressão e temperatura são chamadas variáveis de estado. Sim, porque quando que uma coisa é chamada de variável de estado? Sempre quando a gente tem estado inicial e final. Tanto pressão como volume e temperatura são medidos em qualquer transformação, principalmente de gases, em seu início e seu fim. E o último termo de encerrar, as moléculas se movimentam sem se colidirem com as paredes do recipiente que as contém. Nunca no Brasil você vai encontrar esse tipo de situação, porque as moléculas são livres, principalmente os gases, elas são livres para irem aonde quiserem e por conta disso, eventualmente vão bater nas paredes do recipiente. Volta comigo, Aninha, para a gente encerrar. Observa só, a gente teve aí algumas situações de questão só para discutir o modelo cinético. Então eu quero que você, com seu professor, pode também dizer na resposta para mim lá no meu Instagram, dizer quais as afirmativas daí estão corretas. Então, vou esperar a tua resposta, porque agora eu tenho que ficar por aqui. Um forte abraço para você do segundo ano e até a próxima aula.